Tempos. Fim dos tempos. Aline, eu vejo muitos seus vídeos, acompanho seu canal. E como você leva muitos católicos, muitos cristãos, tanto católicos quanto protestantes, né? Para lá, eu vejo que você se interessa muito pelo assunto ou se interessa em explicar para o pessoal os lugares santos, sagrados, para cada uma das religiões e o que está acontecendo lá, os chamados sinais do Apocalipse. E você quer começar pelo quê? Assim, dá um contexto. Por que Israel? Por que Jerusalém? Por que aquelas terras são tão importantes para cristãos, muçulmanos e para judeus? Por quê? As três maiores religiões, elas se encontram lá. Então, a gente tem que entender que a Bíblia aconteceu em um local físico. Sim. E esse local físico é o que hoje em dia a gente chama de Israel. A terra prometida por Deus é uma terra que existe. Então, se a gente lê as histórias bíblicas, a gente está falando de lugares físicos. O castelo, o palácio que o rei Davi existe, que o rei Davi viveu, foi encontrado, ele existe, foi encontrado em escavações arqueológicas. O caminho que Jesus caminhou, carregando a cruz, é um local físico, são as ruas de Jerusalém, é a Via Dolorosa. Então, quando a gente fala da Bíblia, não é um livro de histórias, não, é um livro de história escrito sobre um lugar. Então, para todos aqueles que têm fé na Bíblia, que são tanto judeus como cristãos, os judeus acreditam no Antigo Testamento, os cristãos no Antigo e no Novo, mas para todos aqueles que acreditam no Antigo e no Novo Testamento, aquela é a Terra Santa e, como Deus disse, é a Terra Prometida. E por isso é tão importante. E também, se a gente pega e lê a Bíblia, está escrito claramente que Deus escolheu um local. Deus está presente no mundo todo. Deus pode ouvir as nossas orações de todos os lugares. Mas Deus escolheu um local especial no mundo e é o Monte Moriá, é Jerusalém. Está escrito na Bíblia. Ao local que eu escolhi, naquele local que porei o meu nome, estarei de olhos e ouvidos abertos para as orações feitas neste local. Quer dizer, Deus fala claramente dessa terra e, pelo menos a minha opinião, Deus não quebra suas promessas. Se Deus prometeu aquela terra e se Deus fala que aquele é o local escolhido, aquele é um local especial. Não o único local, não somos o único planeta, não. Mas é um local extremamente especial e é um local que eu acho que ajuda as pessoas a se conectarem com a sua fé. A minha opinião é um pouco suspeita, porque eu fui para Israel para passar um ano estudando e fazendo trabalho voluntário. E tá lá. E tô lá há 16 anos, mais ou menos, 16, 17 anos. Então eu fui, realmente apaixonei pelo local e eu tenho o privilégio de poder fazer o que eu amo. Porque eu me apaixonei pela terra de Israel, pelas pessoas e pelo povo e por tudo que aquele local representa. E agora o que eu faço é estar lá no aeroporto com a plaquinha Shalom, caravana! Sejam bem-vindos, subam o ônibus. E aí eu levo as pessoas a verem o que eu me apaixonei. Então assim, tipo, olhem que local incrível. A gente tá caminhando numa rua de 2000 anos. Isso é incrível. Isso que a gente que a gente lê na Bíblia dessa passagem aconteceu aqui. É essa fonte de João, ela existe. Quer dizer, é uma coisa assim realmente única, que a gente pode estar nos locais, a gente pode tocar neles, a gente pode caminhar neles, e eu acho que realmente faz que a gente entenda a Bíblia de uma maneira completamente diferente. E por isso, para mim, é um privilégio muito grande poder ser guia, poder estar acompanhando os grupos. E eu sei que para muita gente aqui do Brasil é a realização realmente de um sonho poder viajar para Israel. Eu sei que tem gente que muitas vezes, por muitos anos, junta o seu dinheirinho, organiza as férias, faz tudo realmente. E as pessoas chegam com um brilho no olhar. E eu acho que nada melhor que trabalhar com gente que está de bem com a vida, que tá feliz. Às vezes o pessoal trabalha, sei lá, no banco só com gente com problemas e não, eu trabalho às vezes nos momentos mais alegres e mais felizes da vida das pessoas. Então, por isso, para judeus e cristãos, aquele é o local mais sagrado do mundo, devido às histórias da Bíblia. E se a gente for olhar o Islã é um pouquinho diferente. O Islã nasceu alguns séculos depois. Quer dizer, o Islã surgiu no século VII. E o Islã, dentro dele, dentro do Corão, a gente chama Al-Corão, que é o Corão que é o livro sagrado dos muçulmanos, dentro dele tem algumas histórias que também estão presentes na Bíblia. As histórias às vezes estão um pouco modificadas em alguns aspectos. Um exemplo clássico é, por exemplo, que Abraão pegou o seu filho para sacrificar. Na Bíblia, judeus e cristãos, está escrito que Abraão pegou Isaque para sacrificar sobre o Monte Moriá.
E no Corão está escrito que Abraão pegou o seu filho Ismael para sacrificar e levou ele para sacrificar em Kaaba, na Kaaba que fica em Meca. Então, que é hoje em dia parte da Arábia Saudita. Então, para os muçulmanos, o local mais sagrado do mundo justamente é o que hoje em dia é a Arábia Saudita, a cidade de Meca e Medina. Meca onde fica a Kaaba, também a cidade de origem de Maomé, e depois ele se mudou para Medina. Então, Medina foi a primeira cidade que aceitou realmente Maomé como um profeta, e por isso também é uma cidade muito importante, mas também para os muçulmanos, por terem algumas histórias do Corão que aconteceram na Terra Santa, em Israel, também por isso para eles é importante. Então esse é o motivo de Israel ser importante para judeus, cristãos e muçulmanos. Apocalipse depende da falsa paz através dos acordos de Abraão. Alguma expectativa de retomada e a relação Trump e Israel? Tem vários sinais, né, nas profecias. Por isso que eu citei no começo aqui a novilha vermelha, a reconstrução do terceiro templo, essa falsa paz, o profeta. Sim. Como você coloca todos os elementos para explicar quem nunca ouviu falar sobre isso? Então eu acho que a gente está vivendo um período histórico que as pessoas não entendem que período a gente está vivendo realmente. Os judeus, por quase 1.900 anos, ficaram no exílio. Se a gente falasse com um judeu que nasceu em 1850, 1890 e disser Israel existe, é um dos países mais fortes do mundo, Ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Ninguém. E hoje, assim, eu tô falando, em 1909 não tinha água encanada naquele negócio. É uma terra com malária, podre, suja, pobre. E de repente, a gente tá falando em 77 anos. A gente tá falando do povo de Israel que chegou nos seus piores momentos, que foi um holocausto. Com judeus sendo dizimados. Comunidades inteiras, cidades inteiras, famílias inteiras simplesmente apagadas do mapa. Quer dizer, do holocausto a gente saiu nos piores momentos para o renascimento de Israel, que é a criação do Estado moderno de Israel em 1948. Então a gente viu um boom que foi isso, e desde então a gente está vendo que eu acho que desde o fim do holocausto e início da criação do Estado de Israel foi um pulo na história que as pessoas não entendem. Quem nasceu hoje em dia vê Israel o país que é, e as pessoas não entendem que isso era uma realidade que ninguém imaginava há 100 anos atrás. E não só isso, a gente está falando desde então muitas coisas que estão acontecendo. Israel surgiu, Israel venceu guerras que não deveria ter vencido, começando pela Guerra de Independência. Israel não tinha nenhuma chance de ganhar. Tu fala com todos os estrategistas militares, todos vão dizer Israel não vai ganhar a Guerra de Independência. Se tu mostrasse os números e falasse, todo mundo ia dizer não tinha nenhuma chance de ganhar. E ganhou. E continua ganhando todas as suas guerras. Algumas com preço muito maior que outras. Mas Israel continua ganhando as suas guerras. E a gente está vendo uma série de coisas. Se falasse há 100 anos atrás da existência do Estado de Israel, todo mundo ia dizer não, uma loucura, uma bobagem, uma utopia religiosa. E se tu falasse talvez há 60 anos atrás da criação do terceiro templo de Jerusalém, todo mundo ia dizer uma utopia religiosa. Se tu falasse há 30 anos atrás, iam dizer uma utopia religiosa. E agora as pessoas estão dizendo, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. E a gente está falando agora principalmente dos últimos 20, 30 anos, está tendo uma movimentação muito grande em torno da questão do terceiro templo. E isso tem vários aspectos diferentes. Então, acho que o aspecto mais falado nesse momento são justamente as novilhas vermelhas. Por quê? Porque falam o terceiro templo, porque os dois anteriores foram destruídos. E o problema é onde seria reconstruído esse terceiro templo, que teria início uma guerra absurda, né? Porque seria lá no lugar mais sagrado para os muçulmanos. O segundo lugar, é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos, que é onde aquele domo dourado ou no negro? O dourado. O dourado, né? O dourado. Então, se a gente vai falar o seguinte, rapidamente, existe o Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar o seu filho Isaac. Vocês colocaram já foto desse Monte Moriá, onde tem esses dois domos? Coloca para o pessoal dar uma olhada. Então, o Monte Moriá era um monte descampado onde, segundo a Bíblia, Abraão foi pegar o seu filho Isaac e foi levar para quase sacrificar. Lá foi feito o pacto do monoteísmo, o pacto que a gente segue até os dias de hoje como judeus e cristãos.
Alguns séculos depois é construído o primeiro templo, ele é destruído, construído o segundo templo, ele é destruído e ele foi destruído no ano de 70 depois de Cristo. E desde então, desde o ano 70, os judeus pedem para voltar para sua terra e construir o templo. E todo mundo dizia que isso é impossível. E de repente, a gente viu que os judeus voltaram para sua terra. Então a ideia de reconstruir o templo, que soava algo completamente absurdo, passa a ser um pouco menos absurdo. Porém, tendo dito isso, os judeus foram expulsos no ano 70. Esse local não ficou, esse monte não ficou vazio desde então. A gente está falando no século 7, os muçulmanos chegam em Jerusalém, chegam em Israel pela primeira vez, ocupam o território. Aí tem o primeiro império, o primeiro califado árabe da região. E eles então constroem sobre o monte do templo 2 lugares: a Cúpula Dourada e a Cúpula Cinza. A Cúpula Cinza é a Mesquita de Al-Aqsa, é o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos do mundo. E o Domo Dourado, que não é e nunca foi uma mesquita, mas que é um local sim sagrado para os muçulmanos e que é o local exato onde ficava o Templo de Jerusalém, onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o local onde ficava a presença divina nesse mundo. A Bíblia fala o Santo dos Santos, o Precipiatório, tudo ficava ali. Ali dentro, não dentro desse edifício, mas o edifício que ficava antes. O local ficou vazio por alguns séculos, depois foi construído o Domo da Rocha está lá, bonitinho dessa maneira, desde o século VII. E então, agora, nós temos um grande problema, porque a Bíblia fala que o templo tem que ser naquele local, não é a gente como seres humanos que pode dizer não, eu acho que Deus se enganou, eu acho que eu não quero mais fazer ali, tá muito complicado. Então, por um lado, a gente não pode mudar isso. Por outro lado, não existe nenhuma maneira no momento de retirar aquele domo. Não existe nenhuma maneira, querendo ou não querendo, e muito menos Israel como Estado, o governo de Israel vai interferir nisso. É uma questão de autonomia religiosa. Tu não pode chegar simplesmente para os muçulmanos que estão lá desde o século VII e dizer, não, eu não gosto mais, eu quero esse lugar de volta porque era meu antes. Aquele local era judaico antes de ser muçulmano? Sim. Séculos antes, não faltam provas arqueológicas. Essa foto tá melhor para entender, ó. Então, toda essa área quadradona que a gente tá vendo, toda onde tem por essa muralha grande. Exatamente, esse aí é a esplanada do templo. Esse é do tamanho do templo. E é controlado pelos muçulmanos. Pelos muçulmanos do Líbano, não? Não, da Jordânia. Da Jordânia, desculpa. Da Jordânia. São nossos amiguinhos. Tem horário certo para ir, tem roupas, né, que você pode ir, que não pode ir. Então o acesso é livre para muçulmanos. Certo, mas só para quem não é muçulmano, judeus e cristãos, no caso. Para mim, por exemplo, tem horários, tem vestimenta, tem Exatamente, os horários são extremamente restritos, as vestimentas são restritas, a gente sobe lá, eles ficam nos olhando torto. É uma experiência, assim, tenso. Lá fica o Muro da Lamentação? Do lado de fora. O Muro das Lamentações é o lado externo desse complexo. Se a gente olhar, dá para ver claramente 4 muros em volta. Certo. O muro que tá, para quem tá olhando a foto, o muro que fica à esquerda, tem um trechinho embaixo que vocês podem ver que não tem casas, aquele é o Muro das Lamentações. Coloca o mouse em cima e tem esse domo escuro embaixo. Mais pro lado, mais para baixo, pro lado. Por outro lado. Aí. Não, gente. Achei que era aí. Esquerda. Esquerda, ó. Mais pra esquerda. Eu tava falando errado. Mais pra esquerda. Não. Menos. Um pouquinho pra cima. Tá vendo 2 árvores ali, sozinhas? É lá? Aquilo ali. Mas do lado de fora. Tu tá apontando um pouquinho pra dentro, mas do lado lá de fora. É o muro ali é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é um trechinho de 60 metros. Mas se tu olhar, tu consegue ver claramente que o muro original tinha 500 metros. É difícil de explicar para as pessoas quão grande era o Templo de Jerusalém. O segundo Templo de Jerusalém é tudo isso aqui. Isso aqui é a base do complexo do templo. Esse complexo tinha meio quilômetro de extensão. E o edifício, das suas fundações até o ponto mais alto, seria o equivalente a um edifício de 21 andares nos dias de hoje. Caramba. Mas o cara fez um edifício de 21 andares, o Herodes o Grande, que fez esse templo específico, essa versão do templo, que foi a última versão do templo que existiu, ele fez um edifício de 21 andares, há um pouco mais de 2.000 anos atrás, sem usar nenhum tipo de cimento e selante, só pedra sobre pedra. O cara era muito bom, muito louco, muito sanguinário, mas muito bom nas suas construções.